Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais uma queda de braço no PDT do Ceará. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, em abrir as portas para os deputados estaduais e suplentes deixarem o PDT sem perder o mandato é uma vitória do ministro da Educação Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas e também do senador Cid Gomes, e uma derrota para o grupo do ex-presidenciável Ciro Gomes. Os detalhes dessa briga nos bastidores do PDT chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e o senador Cid Gomes comemoraram nesta quarta-feira mais uma vitória contra o grupo liderado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes, que controla o PDT no Ceará. O grupo tem como principais integrantes o ex-prefeito Roberto Cláudio, o prefeito José Sarto e o deputado federal André Figueiredo. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral TRE de permitir que deputados estaduais e suplentes à Assembleia Legislativa saiam do PDT sem perder o mandato é uma derrota inesperada para os ciristas, mesmo que os beneficiados com o aval do TRE não tenham mais vínculos efetivos e afetivos com o pedetismo. A briga interna no PDT, que começou em 2022 e provocou a implosão do partido, ainda terá outros capítulos, porque a direção estadual vai recorrer ao TRE e, se necessário, ao TSE para assustar a desfiliação dos dissidentes. O PDT do Ceará quer levar a briga até 2026, quando então os deputados poderiam usar a janela partidária e buscar outra sigla. Para o bloco aliado a Camilo, Cid e Elmano, o desfecho do embate não é para amanhã, mas sim para hoje. No cenário atual, após a decisão do TRE, os deputados estaduais e suplentes do PDT já procuram um novo abrigo partidário e o destino pode ser o PSB ou o PT. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral beneficia diretamente os deputados estaduais Guilherme Landim, Salmito Filho, Jová, Mota, Lia Gomes, Marcos Sobreira, Oriel Nunes, Osmar Baquite, Romeu Aldigueri, Sérgio Aguiar e os suplentes Tim Gomes, Antônio Granja, Bruno Pedrosa, Guilherme Bismarck e Elaine Coelho. Todos eles, jornalista Beto Almeida, eles e elas, porque aqui nós temos deputados e deputadas estaduais e suplentes à Assembleia Legislativa, todos eles poderão deixar o PDT com base nessa decisão do TRE e ingressarem em outro partido. Como bem relatou o Carlos Alberto, esses dissidentes já não se sentem mais confortáveis dentro do PDT porque querem maior proximidade com o governo. E hoje o PDT é oposição, mas é claro, é uma briga que não se encerra com esse capítulo novo, gerado até de forma surpreendente dentro dos bastidores políticos, que foi a decisão do TRE em contrariar o parecer do Ministério Público Eleitoral, que recomendou, que se opôs à liberação, a desfiliação dos deputados e suplentes do PDT sem que houvesse punição no caso de perda de mandato. De acordo com a legislação eleitoral, o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar. Daí esse argumento inserido no texto do parecer do Ministério Público Eleitoral. Mas os desembargadores que compõem o pleno do TRE pensaram o contrário, pensaram de forma diferente e deram aval para os deputados e suplentes que argumentaram que estavam sofrendo perseguição dentro do PDT, saíssem do partido sem perder o mandato. Novela com mais um capítulo, o jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Mais um capítulo e, de algum modo, Luzenor, causou uma certa surpresa porque a própria Procuradoria Eleitoral já havia dado um parecer prévio contrário à liberação dos deputados que estavam aí, principalmente com a questão da carta de anuência, né? E existiam, na realidade existem, 3 argumentos que foram utilizados, mas até então o que eles mais utilizavam era: haviam sido liberados pelo então presidente do diretório estadual, que era o senador Cid Gomes. Bom,
Isso, como você bem disse, é uma novela que se arrasta. Esses parlamentares, não é bom que se diga, estando hoje, ainda como estão no PDT, eles não alteram o quadro que existe hoje de racha interno, eles saindo ou permanecendo no PDT. Esse racha está aí, ele é real, ele não muda simplesmente com uma decisão de justiça. O que leva o PDT a bater o pé em relação a essa questão da anuência para a transferência dele, para a saída deles, é que na realidade existe esse entendimento de que o mandato pertence ao partido e que as condições que foram criadas para que ele solicitasse essa saída, elas não foram justificadas do ponto de vista do regimento interno do PDT. E aí o que acontece? O deputado André Figueiredo, que é o presidente interino nacional do PDT, ele não polemizou em relação ao resultado. Diz que viu o resultado da Procuradoria, mas diz, olha, é uma questão de interpretação. E ele dizendo, não vou questionar. Essa é uma questão da justiça, então a gente tem agora que acatar nesse primeiro momento, que é esperar que seja publicado esse parecer direitinho, e a partir daí entrar com os embargos. Ele ainda pode fazer isso com os embargos aqui no TRE, como ocorreu no caso do Evandro, e a partir daí recorrer dessa decisão no Tribunal Superior Eleitoral. Se você avaliar o seguinte, mas afinal, o PDT, o nacional e também os pedetistas aqui do Ceará, ligados ao prefeito Sarto, ao próprio André Figueiredo, ao ex-prefeito Roberto Cláudio, eles no fundo têm uma expectativa positiva em relação a essa reversão? Eu acredito que não, Luzenor, que eles não guardam essa expectativa, mas é aquela história, não tem a convicção de que também não podem deixar correr solta essa decisão, porque isso, inclusive, seria uma negligência com o que eles entendem que é, de fato, real, que é o descompromisso, primeiro, desses parlamentares, que tem hoje em relação ao PDT, mas também, principalmente, em relação ao cumprimento do que diz o próprio regimento interno. E a repercussão como desdobramento dessa decisão, diante desse cenário, quando você fala o partido não pode se omitir de brigar pela manutenção desses parlamentares filiados, mesmo sabendo que nenhum deles tem mais afinidade, compromisso, ligação afetiva e efetiva com o PDT, mas precisa brigar e recorrer, porque se não o fizer, a porta fica aberta para a saída de outros parlamentares. Exatamente. Com um impacto ainda mais negativo no caso da bancada federal. Quando a gente fala sobre que os deputados estaduais, esses do PDT, não tem tanta pressa do ponto de vista das eleições para sair do PDT, porque só irão precisar de uma legenda em 2026. Mas o que os apressa nesse momento é o cenário pré-eleitoral do Ceará, porque a quase totalidade dos prefeitos ligada a esses deputados estaduais já se filiou ao PSB. Então, os deputados estaduais e suplentes dissidentes do PDT, que todos que integram a base de apoio ao governo do estado, o PDT é governo, à exceção desse grupo, liderado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes, que tem o ex-prefeito Roberto Cláudio, o prefeito José Sarto e o deputado federal André Figueiredo. Todos os outros demais pedetistas estão ocupando cargos na administração estadual, integram a base de apoio parlamentar ao governo na Assembleia Legislativa. Então, tem essa nuance, esse aspecto, essa situação que eles querem sair o quanto antes, porque não se sentem mais abrigados no PDT e querem também estar mais próximos aos aliados no interior do Ceará. Lembrando que o PDT aqui na Assembleia Legislativa, especificamente, continua com aquela bancada que é fiel exatamente ao PDT, aqui ao atual diretório do PDT, que está aí, que é o Cláudio Pinho, ele é aliado de primeira hora aí do prefeito Sarto, do André Figueiredo, de Ciro Gomes. Também estamos falando do Queiroz Filho e do Antônio Henrique. São três deputados estaduais ligados ao ex-ministro Ciro Gomes. Exatamente, 3 deputados estaduais ligados ao ex-ministro Ciro Gomes.